Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Wellington Oliveira por aqui para mais um vídeo aqui no nosso canal. Jesus Mais. É isso aí, pessoal. Estou muito feliz por você estar aí do outro lado para ouvir mais uma vez uma mensagem que eu tenho certeza que vai edificar o seu coração. Vamos ver alguns ensinamentos que José tem para nos ensinar através da sua vida, das suas ações e de tudo que está escrito na sua palavra, na palavra de Deus sobre ele. Tenho certeza que nós vamos aprender aqui lições poderosas para aplicar na nossa vida. Bora lá? Pessoal, tenho certeza que você já ouviu falar da história de José, conhece a história de José, assistiu um filme ou talvez aquela minissérie sobre José. José é um homem, um jovem que tem muito a nos ensinar. Várias ações da sua vida devem ser aplicadas na nossa vida para nós termos alguns resultados especiais. E eu queria trazer alguns ensinamentos aqui através da vida de José, que eu tenho certeza que vai te ajudar. Primeira coisa que eu olho para José e eu aprendo com ele, sabe o que que é? É que José fazia sempre o seu melhor. Olhe para cá. José fazia sempre o seu melhor. Isso é interessante porque em Gênesis capítulo 37 vai começar narrando a história de José. José aparece ali juntamente com seu pai, com seus irmãos. Só que é interessante porque a Bíblia vai dizer que José, ele se destacava dentre os seus irmãos. Ele era um jovem que cuidava das ovelhas, ajudava seu pai, ganhou a atenção do seu pai de tão bom que ele era com as coisas que ele fazia. Ele era certinho, ele era íntegro, ele era correto. E isso chamou a atenção do seu pai. E ele foi um jovem especial. E só que por ele ser um jovem que era especial, ele acabou atraindo olhares ruins dos seus irmãos. Mas que eu aprendo com José aqui primeiramente? José era um homem, um jovem, se tornou um homem que fazia sempre o seu melhor. Na casa de seu pai, ele fazia o seu melhor. Na casa de Potifar, ele fez o seu melhor. Na prisão, ele fazia o seu melhor. E, consequentemente, quando ele foi o segundo lá do Egito, continuou fazendo o seu melhor. Mas entenda, para chegar no palácio, ele teve que fazer o seu melhor na prisão. Teve que fazer o seu melhor como escravo na casa de Potifar. Ele fazia o seu melhor na sua casa. Que muitas vezes a gente fala, nossa, José ele fazia o seu melhor na prisão, fazia o melhor lá na casa de Potifar. Era difícil? Com certeza era. Mas muitas vezes é difícil nós fazermos o nosso melhor na nossa casa. Já parou para pensar? Nós fazemos muita coisa boa por aí, mas para nós, por nossos filhos, para nossa esposa, para nossos parentes, a gente quer fazer coisa meia boca. Mas José não. José já era um jovem que desde cedo se destacava, fazendo sempre o melhor. E aí se tornou um hábito na vida dele fazer o melhor. O que eu quero te dizer nesse vídeo? Faça sempre o seu melhor. Se esforce na sua casa, porque você sendo um homem esforçado, uma mulher esforçada, um jovem esforçado na sua casa, você vai ser no seu trabalho, você vai ser na sua igreja, você vai ser na sua liderança, você vai se esforçar em todas as áreas. Então, ou seja, José nos ensina a fazermos o nosso melhor em todas as áreas, independente do local. Seja um local agradável ou não, seja tudo bem ou tudo ruim, faça sempre o seu melhor. José fazia sempre o melhor, nós temos que aprender com ele. Outra coisa que eu aprendo com José, José, ele valorizava a integridade. Ou seja, ele era um homem correto, um homem certo, um homem que não pegou as oportunidades para se promover, mas ele esperou o momento certo e não se vendia de forma alguma. Um exemplo disso, que eu posso citar aqui para vocês, é quando a esposa de Potifar quis se deitar com ele. José poderia ter se aproveitado da oportunidade, mas ele não quis, porque ele valorizava a integridade dele, primeiramente com Deus e com as pessoas. Deixa eu te falar algo, valorize a sua integridade. Valorize a sua integridade com Deus e com as pessoas. Não se venda, não troque a Deus por qualquer coisa. Não troque a Deus por um momento de prazer, por uma mentira, ou por algo que vai ser momentâneo e vai depois te deixar com a consciência pesada. Não troque a Deus. Escolha ter sempre Deus como prioridade na sua vida. José não quis se deitar com a mulher de Potifar. José não quis roubar Potifar. A Bíblia vai dizer que José tinha tudo em suas mãos. E com certeza, pessoal, para pensar comigo. Se ele quisesse roubar ali, fazer uma administração mal feita, ou esconder algum dinheiro, ou sei lá, pegar algo do tipo, com certeza ele conseguiria, se ele quisesse, escondido ali. Porque quem quer roubar, quem quer desviar, quem quer fazer algo errado, sempre dá um jeito para fazer, na é verdade?
Se José quisesse enganar o seu senhor, que era Potifar, ele teria conseguido. Mas ele valorizava a integridade. E aí ele não escolheu se corromper, ele era íntegro. Então aprenda com José. Ele fazia sempre o melhor. E ele não se vendia, ele não se corrompia. E com isso ele atraía as bênçãos de Deus. O que acontece é que muitas vezes nós queremos as bênçãos de Deus sobre nós, mas nós nos corrompemos por qualquer coisa. A gente aceita qualquer oportunidade, a gente se vende a qualquer preço, a gente troca a Deus por qualquer coisa. Mas deixa eu te falar nesse vídeo aqui, não troque a Deus por nada. Não troque a fidelidade à sua esposa por nada. Não troque a fidelidade ao seu marido por nada. Não troque a sua paternidade por outra coisa, sabe? Seja íntegro com seu compromisso com seus filhos, com sua esposa, com a sua igreja, com o seu Deus. E pode ter certeza que você será abençoado. José foi um jovem abençoado, foi um homem abençoado, porque ele se manteve íntegro. E a integridade é um pré-requisito para nós sermos abençoados, tá bom? Guarde isso aí no seu coração. E outra coisa, e eu termino por aqui, outra lição que José nos deixa, que é muito importante. José, ele sempre estava disposto a escrever uma nova história. Olha só, José poderia ter se colocado como vítima, sabe? Ah, eu fui abandonado pelos meus irmãos. Meus irmãos me maltrataram. Eu estou aqui na casa de Potifar, sou um escravo. Que vida miserável. Meu Deus, eu não tenho nada. Deus não me vê, Deus me odeia. Fique imaginando só como que José tinha todos os motivos e poderia ter todas as respostas, as desculpas para dar, para dizer, não, eu sou assim por causa das oportunidades que eu não tive, por causa que eu fui abandonado pelo meu pai, fui vendido pelos meus irmãos, meu pai cuidava de mim, mas eu perdi meu pai por causa dos meus irmãos, e agora eu vivo aqui nessa calamidade, passei fome, passei frio. Mas José não. José sempre estava disposto a escrever uma nova história. Como? Fazendo o seu melhor e confiando em Deus. Se eu te falar uma coisa aqui, para de ser vítima das coisas que aconteceu, de se fazer vítima das coisas que aconteceu com você, sabe? Mas esteja disposto a escrever uma nova história. Não é que não vai doer. Eu tenho certeza que doía em José o abandono, doía estar longe do seu pai, doía talvez estar na situação de escravo, mas José, ele estava disposto a abrir e escrever uma nova história. Tanto é que ele fazia sempre o seu melhor. Então esteja disposto a escrever uma nova história, fazendo sempre o seu melhor no seu trabalho, na sua casa. E aí você vai ver que Deus vai começar a escrever uma nova história. Muitas vezes nós não começamos algo novo porque nós estamos presos ao velho. Vou repetir. Muitas vezes nós não começamos algo novo porque nós estamos presos ao velho. E não deixamos com que algo novo chegue porque nós já estamos cheios do velho. Mas José não, José dava espaço. Ele tentou uma nova vida na casa de Potifar, mas infelizmente não deu certo. Ele tentou começar uma vida ali, mas pensando em sair, mas fez uma vida ali tranquila na prisão, tratando os presos bem, sendo um bom preso também, sabe? É interessante isso. E aí ele também foi um homem disposto a viver uma nova história lá no Egito. Tanto é que ele não ficou remoendo o passado. Quando seus filhos foram nascendo, ele começou a colocar os nomes, cada nome com significado, para que ele mostrando que ele estava disposto a abrir mão do passado. O nome dos seus filhos, cada nome traz um significado interessante. Deus me fez esquecer o meu passado, me fez prosperar. José estava tão disposto a viver algo novo que ele colocou nos seus filhos o nome de algo novo. Olha só, Manassés significa esquecimento, ou seja, ele estava se esquecendo de tudo que ele passou e Deus estava escrevendo algo novo para ele. Ele acreditava nessa nova história. Efraim, que é o nome do seu segundo filho, significa Deus me fez próspero. Ou Deus me fez esquecer o meu passado, me fez próspero nessa terra. Ou seja, duplamente frutífero. Ou seja, José estava disposto a viver uma nova história. O que eu quero te dizer aqui também? Esteja disposto a viver uma nova história. Independente daquilo que você passou, talvez ser abusado quando criança, abandonado quando criança, não ser criado pelos seus pais, vários traumas que nós temos aí na sociedade hoje em dia, mas não deixe que isso seja um empecilho para você escrever uma nova história. Esteja disposto a escrever uma nova história e pode ter certeza que Deus tem uma nova história para você, tá bom? Independente do que você passou, Deus tem uma história nova para você. Se nós olharmos para José, a história dele merecia decadência e sofrimento pelos traumas que ele passou, mas foi história de vitória, de conquista, porque ele se dispôs a viver algo novo, tá bom? Guarde essa mensagem no seu coração. José fazia o seu melhor, José era íntegro e José estava disposto a viver
algo novo. Esse homem tem muito a nos ensinar. Claro que tem várias e várias coisas ainda que nós poderíamos citar aqui, mas vou ficar com esses 3 para que você possa buscar trabalhar essas 3 qualidades, 3 ensinamentos de José na sua vida, tá bom? Curta esse vídeo, tá bom? Para que o YouTube mande para mais e mais pessoas. Deixa aqui o seu comentário. Qual desses ensinamentos te chamou mais atenção? E outra coisa, mande para mais pessoas, mande no grupo do WhatsApp, para os seus parentes, para os seus amigos aí. Vamos compartilhar junto a palavra de Deus, tá bom? Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família e não se esqueça, você pode ter sempre mais de Jesus.